Boa noite. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos divulgou este mês um balanço registrando que no ano passado 175 milhões de passageiros deixaram de usar ônibus nas 9 capitais mais populosas do país, incluindo o Recife. Isso corresponde a uma redução de 1,4% no número de passageiros transportados entre 2012 e 2013. Esse percentual sobe para 30% se for considerado o período entre 1995 e 2013. Aqui na região metropolitana do Recife são mais de 3 mil ônibus e 390 linhas que transportam por dia cerca de 2 milhões de passageiros. Algumas linhas BRTs já estão funcionando, mas os ônibus rápidos não solucionam isoladamente o problema do transporte público. A superlotação, a frequência, o calor e condições gerais dos ônibus são sempre muito discutidas e questionadas pela população. O que fazer diante desse quadro? Essa é a pergunta-chave do Opinião Pernambuco de hoje. E participam do programa Cirano Lopes, representante dos usuários no Conselho Superior de Transporte Metropolitano. Fernando Bandeira, presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus de Pernambuco, Urbana PE. Oswaldo Lima Neto, doutor em Planejamento e Transporte Urbano e professor da UFPE. Você também pode participar do programa enviando perguntas para o telefone 34236836, e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter opinião@opiniãope. Bem, o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio Cunha, ele diz que essa redução no número de passageiros não está associada à má qualidade dos ônibus, ou seja, no momento em que a gente cria uma expectativa de que aumente o número de usuários do transporte público, há uma diminuição. Pelo menos é isso o que relata essa pesquisa que foi feita dando esse panorama. Então, eu gostaria de começar esse debate com o doutor Fernando para o senhor fazer uma avaliação desse quadro. O problema é ou não má qualidade do ônibus que circula no Recife, que circula nas demais capitais do país? Boa noite. Boa noite. Na minha opinião, não é a má qualidade do serviço prestado que tem feito com que o passageiro pagante diminua dentro do ônibus. Nós temos vários fatores que têm contribuído para isso. Em primeiro lugar, nós temos o trânsito parado, né? Com isso, você perde passageiros para a mototáxi, você perde passageiros para aquele que juntou um dinheirinho, comprou um carro e vai no carro dele para o trabalho. Você perde passageiros para aquelas pessoas que andam a pé porque o ônibus atrasa. O ônibus atrasa porque ele não consegue chegar no horário e no tempo certo no seu medido terminal. O que precisa ser feito? Precisa dar prioridade ao sistema de transporte público de passageiro. O ônibus precisa andar. Precisamos tirar o transporte individual da rua, que hoje o transporte individual tem toda a prioridade. Precisamos dar a prioridade ao transporte coletivo. E precisamos também melhorar a qualidade do ônibus. Eu não estou aqui dizendo que tudo é perfeito, não. Precisamos melhorar, estamos trabalhando para isso. Aqui em Pernambuco foi feito, na região metropolitana, uma licitação em que foi exigido nessa licitação alguns equipamentos com ar-condicionado. Daí tem 2 lotes que já estão com ordem de serviço e tem ônibus com ar-condicionado de qualidade, motor traseiro, suspensão a ar e automático. Vamos ouvir a palavra do Cirano. Cirano, essa qualidade é boa ou é uma qualidade questionável? Na verdade, boa noite. Essa qualidade ela é bastante questionável, na medida em que, no cotidiano nosso, nós vemos como esse serviço é prestado. E aí é preciso trabalhar em cima de alguns fatores que levam a essa situação. Na medida em que o transporte ele é ruim, as pessoas se afastam deles, buscam outras alternativas, que com certeza, se você tivesse qualidade, as pessoas não iriam se afastar desse transporte, iriam utilizá-lo. Vejamos a situação dos terminais da integração, vejamos as paradas superlotadas, onde
você não tem, realmente, por conta do trânsito, faz com que os ônibus atrasem, mas também tem outros fatores que faz com que você não tenha um transporte adequado, pontual, que venha servir à população. Claro que nós não podemos hoje pegar somente o trânsito como vilão. E antes, o que era? O Fernando Bandeira coloca o que está sendo proposto para amanhã, para o futuro, a questão da licitação. Mas hoje o transporte ele é sofrível. Que eu digo o trabalhador que precisa sair de manhã cedo da sua casa para pegar o transporte. Que eu diga no dia a dia os estudantes, as donas de casa, que precisam usar o sistema. Nós vamos detalhar mais um pouco cada um desses pontos que estão sendo colocados aqui, mas antes vamos ouvir a palavra do Dr. Oswaldo Lima Neto. É unanimidade que é uma questão muito complexa e que também há uma inversão da lógica, né? Exatamente nesse momento em que a gente espera que haja uma demanda maior por ônibus, o que a gente está verificando é que diminui esse número de passageiros. E aí, na sua opinião, que fatores seriam mais relevantes nesse resultado que está sendo apresentado? Boa noite a todos. No meu entender, primeiro, essa questão da diminuição do número de passageiros do transporte público, diga-se de passagem, é uma questão mundial, obviamente com muito mais importância e quantitativo aqui. A questão da qualidade do transporte, ela nunca foi boa, né, na realidade. Recentemente, de uns tempos para cá, inclusive ela tem piorado. Piorado porque foi iniciado um processo licitatório, onde os empresários não tinham lá muita certeza, ou seja, como é que isso se desenvolveria, e pararam de investir. Na verdade é essa. E passaram um bom tempo com investimentos baixos. A tarifa também, o modo como ela vinha sendo reajustada, deixava uma defasagem, né? O governo até então nunca pensou realmente em subsídio, além do Vale Transporte, e isso tudo fazia com que os empresários que tinham na mão a oferta controlassem essa oferta para diminuir essas diferenças de custo. O que é diminuir isso? É retirar veículo da via, é diminuir viagem, agravado por tudo que já foi falado aqui, ou seja, a questão dos congestionamentos vem crescendo assustadoramente no país como um todo. A política do governo é uma política completamente errada no sentido de incentivo ao veículo privado. Todo mundo tem visto a quantidade de veículos, entra na nossa rede aqui do Recife, da região metropolitana, 500 carros por dia, né? E não é uma questão de aumentar vias, ampliar vias, porque isso congestiona em seguida. É uma questão, como já foi dito, em termos de realmente priorizar isso, tirar o veículo de transporte público, porque ele é mais eficiente no transporte das pessoas, da quantidade de pessoas que pode transportar pelo mesmo espaço do sistema viário, para dar uma prioridade. Está se tentando isso através dos corredores novos, através dessas, tal que eles chamam BRS, que é dar uma certa prioridade a uma faixa do lado direito, em vias que tenha mais. Isso tudo já deveria ter sido feito há muito tempo. A situação hoje é bastante precária. Os terminais, também, como já foi falado aqui, estão superlotados, precisam ser ampliados, né? Nós tivemos recentemente diversas manifestações nesses terminais demonstrando a insatisfação dos usuários com esse tipo de serviço. Então, muito tem que ser feito. Fernando Bandeira, o ônibus demora a chegar no ponto do ônibus por vários motivos, né? O senhor coloca que a questão do congestionamento, do trânsito, né, o problema da mobilidade é a causa. Mas pode haver também uma demora no intervalo, né? O número de ônibus pode também não estar contribuindo para que haja uma frequência um pouco mais ágil, mais acelerada, ou seja, que cheguem ônibus com mais rapidez aos pontos de ônibus. Pelo menos é esse o sentimento da população, né? A população ela não está recebendo essa orientação, essa informação. Está atrasando por conta disso. Mas a primeira impressão que se tem, que me parece que é uma coisa secular, bem anterior mesmo ao problema da mobilidade que hoje é mais grave no Recife, essa questão dos ônibus atrasarem sempre esteve associada também aos intervalos, às saídas dos terminais que não atendem à demanda das pessoas que precisam pegar esse ônibus. É uma série de fatores, né? Para você ter uma ideia, nós, hoje, toda a remuneração que vem para o ônibus é através da sua tarifa. Então, se você tem o deficiente, se você tem o idoso, se você tem o correio, todos esses são gratuitos.
Quem paga é o passageiro final. Não vem nenhum subsídio a nível de governo federal para esse sistema. Ora, você há 2 anos e meio que você não tem tarifação. Hoje a tarifa da região metropolitana é a segunda menor do Brasil. Ela só perde para Teresina, que é 2,10. A nossa é 2,15. Se você for em João Pessoa, se você for em Aracaju, em Natal, né, em Fortaleza, em Salvador, todas essas tarifas giram em torno de 2,50. O que é fazer? Qual a alternativa? Não, nós, como responsáveis, porque se você não tem uma arrecadação que cobre o seu custo, e você mantém com isso, o que acontece? O sistema quebra. Quebra completamente. Você não tem como alimentar. Você não tem nenhum tipo de subsídio. Como é que você vai sobreviver, você como empresário? Logicamente, as empresas reduziram, tá certo? Mas também as empresas investiram. De 2007 a 2014, entraram na região metropolitana 2.700 ônibus novos. Agora mesmo, nesse BRT, foi investido 150 milhões de reais. As 4 empresas que estão trabalhando aí no BRT, o Leste-Oeste, então, o que é necessário? Primeiro, você tem que ter um equilíbrio para que o empresário acredite no sistema e invista. E como não tem o equilíbrio, você tem que diminuir o ônibus de circulação. A questão do BRT a gente vai aprofundar ainda nesse programa. Acho que merece um destaque, né, dentro dessa 1 hora que nós temos. Mas eu gostaria ainda que a gente insistisse mais um pouco nesse panorama, né, nessa visão da realidade, né, atual do sistema, né? A visão deslocamento desses eu acho que a visão é muito simples, ou seja... Eu queria, doutor Oswaldo, somente colocar um ponto aí. Diga. Quando o Fernando Bandeira traz essa questão do subsídio, a própria população, né, uma boa parte da população, está hoje clamando por um passe livre. Para você ter o passe livre, alguém tem que subsidiar. Claro. Então, compete realmente ao Estado subsidiar, e em que nível deve vir esse subsídio? Bom, é uma questão que eu coloco para você, Cirano. Veja só, primeiro, a grande questão é que é uma lógica de mercado colocado. Aí, de um serviço público essencial, importante para toda a cadeia produtiva, né? Você precisa de transporte para se locomover. Essa lógica, ela acaba prejudicando as pessoas, porque é colocado em cima da tarifa que elas acabam tendo que pagar e, dependendo do preço, ela não tem como pagar. E essa é a questão. A gente não pode ter essa lógica num bem público como esse. E é colocado fazendo com que as pessoas também se afastem do transporte, porque muitas pessoas não têm dinheiro para pagar essa tarifa. E aí, como o Fernando Bandeira coloca, a questão do custo deles. Eles estão buscando a questão de manter os custos, isto é, o investimento que eles realizaram, mais os ganhos que eles advêm desse investimento que eles fizeram. Não quebra o sistema, rapaz, quebra. Veja só, daí, a lógica é essa. Daí é o seguinte, o papel do Estado é fundamental nesse processo, ele se ausentou e deixou essa lógica aí perversa, danosa para o usuário. Precisa, sim, o Estado estar presente, com um mecanismo de subsídio controlado socialmente, com a sociedade participando, monitorando esse processo, para que não venhamos a ter distorções que no futuro sejam prejudiciais a essa população. Doutor Oswaldo. Não, a questão é simples. Ou seja, essa questão de transporte e de mobilidade foi abandonada há muito tempo. Há muito tempo. Só veio ser discutida, começar a ser discutida nessa última eleição. Por aí você tira, não se falava nisso. Ao não se falar nisso, acha que transporte é para coisa para pobre, para miserável, entendeu? E não é. É uma questão, como o próprio Sinando falou, vital para toda a economia. Se essa cidade, eu vou montar um negócio numa cidade onde o transporte público é um inferno, onde meu empregado leva 2 horas para chegar, chega exausto, eu não vou investir num negócio desse. Então, agora, aquela cidade que realmente investe e consegue melhorar economicamente, consegue melhorar a sua qualidade de vida da sua população. Agora, para isso precisa ter muito investimento e agora, estamos correndo atrás de um prejuízo imenso. Não sei se nós vamos conseguir. Por exemplo, foi prometido pelo governador falecido, né, no governo anterior, alguns investimentos. Alguns começaram a ser feitos, corredor Norte-Sul, corredor Leste-Oeste. E, bom, agora falta a Avenida Norte. Falta um que foi anunciado, que é o da BR-101, que é muito importante, vindo lá desde
Abreu e Lima até o sul, ali até Cajueiro Seco, quer dizer, e num novo sistema, que é esse sistema que a gente chama de transporte ar por ônibus, o que todo mundo está chamando de BRT, que é a sigla em inglês, que é uma coisa assemelhada a um metrô, vamos dizer assim. Então, isso começa a formar uma rede e pode dar uma melhoria de qualidade no sistema. Mas isso a gente ainda vai sofrer bastante, eu acredito. A questão do subsídio ela é vital e o Estado tem de entrar. O mundo todo faz isso. Se você pega no Canadá, por exemplo, eu paguei lá um tempo que tive por lá, uma passagem era $2,40, não, aliás, 4 e pouco. Dólares. Não, 4, vamos dizer, transformando aí em 4,40 por aí em reais. Só que isso aí correspondia apenas a 30% do custo total da tarifa, o resto bancava o governo, né? E assim, mundo afora é assim, ou seja, nos países desenvolvidos. Se nós quisermos que a gente mantenha, pelo menos, porque o transporte é muito mais eficiente do que os veículos privados, né? Então, se a gente quer manter isso dentro de uma racionalidade, dentro de uma questão de qualidade de vida, como eu falei, a gente vai ter que investir muito. Fernando, então assim se denuncia aqui uma omissão do Estado em relação a essa questão que é crucial, que é uma questão de direito público, é o transporte coletivo. Como denunciar? Como? Não, o que se coloca aqui é que o Estado está ausente. O Estado, entrando o Estado como um ente público, né, ele tem que entrar para o subsídio do transporte. No mundo todo, como o Oswaldo disse, uma parte do transporte é pago pelo usuário. Uma parte do transporte é pago pelo empresário beneficiado por aquele transporte. No Brasil, nós já temos isso através do Vale Transporte. E uma parte é pago pelo o executivo, o poder executivo. Não há outra alternativa. Teremos que ir para isso, porque o transporte, cada dia mais, fica mais caro e o povo não tem capacidade de pagar total. Não é justo que o pobre vá subsidiar o idoso. Isso é o maior absurdo que existe. No pacote da Copa foram anunciadas algumas medidas, né, que envolviam, inclusive, essa questão do transporte público. E aí veio a história, né, do BRT, se tentou acelerar a história do BRT, se bem que na Copa ainda, né, pouquíssimo, estava ainda nos primeiros experimentos. Mas até que ponto o BRT ele é solução para um problema tão caótico como é o trânsito aqui da região metropolitana do Recife? Eu queria deixar que vocês me dessem essa resposta no próximo bloco, que a gente precisa fazer um intervalo. Lembrando que você pode participar do programa através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e através do Twitter, @opiniãopr. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje debatendo o tema ônibus na região metropolitana do Recife. Participam do programa Cirano Lopes, representante dos usuários no Conselho Superior de Transporte Metropolitano, Fernando Bandeira, presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus da região metropolitana do Recife, Urbana PE, e Oswaldo Lima Neto, doutor em Planejamento e Transporte Urbano e professor da UFPE. Bem, no intervalo vocês não ficam aqui podendo acompanhar, né, mas surgem muitas questões e o doutor Oswaldo ele levantava a questão do controle, da fiscalização, né, e aí eu fiz inclusive a pergunta se o consórcio Grande Recife hoje cumpre bem esse papel. Bom, vou deixar que ele dê a resposta para a gente. Eu acho que não porque o consórcio tem um número de técnicos inferior ao necessário para dar conta desse serviço imenso. Isso é um sistema, como foi dito aqui, um sistema que tem 2.000 e poucos ônibus, fazem 2 milhões e poucas de viagem por dia, é um sistema muito grande, abrange toda a região metropolitana, então precisava de muito mais gente e muito mais tecnologia. Hoje você precisa mais de tecnologia. O Grande Recife está tentando implementar um sistema de controle melhor, utilizando essa nova tecnologia de GPS, ou seja, de internet e tudo, para que possa realmente checar o que deve ser feito em relação ao que está sendo feito, né? Isso e cada dia vai precisar mais, porque agora
você tem uma mudança significativa que é uma questão do contrato. Você foi licitado e foi contratado. Então, tem direitos e deveres. Então, você vai ter que observar exatamente ali o que é que tem que ser cumprido pelos empresários, né, se eles estão cumprindo. Se não estão cumprindo, existem penalidades bastante razoáveis dentro do contrato, né, que possam, inclusive, chegar a tirar esses empresários do serviço. Então, Alguém já foi penalizado até hoje? Passei por 2 vezes como presidente daquele órgão. Eu me lembro que só na minha gestão tiramos a empresa que era a Auto Expresso Oliveira, pelo mau serviço dela, tiramos a Machado ali em Olinda, ou seja, umas 3 empresas que realmente estavam São Paulo, que estavam muito ruins. Isso quando era MTU? Quando era MTU ainda, né? Então, agora, o que deve ser feito, e aí Cirano, eu vou provocar um pouco Cirano, a gente tem de aguçar mais, vamos dizer, a participação dos usuários. Hoje existe o direito à informação, existe as mídias sociais. Então, esse é um instrumento que precisa ser usado com muita força para exigir justamente a melhoria desse sistema. Nós estamos agora realmente com a nova situação, ou seja, licitado, contrato, tem investimentos sendo feitos. Então, vamos acelerar esses investimentos, vamos cobrar mais, como eu disse, está faltando, foi prometido, e tem de ver se a gente consegue. Esses outros investimentos são muito importantes para formar essa rede, né? Porque você tem, se você tiver mais a Avenida Norte, a BR-101, com o Norte-Sul e o Leste-Oeste, as 2 linhas de metrô, você já tem uma rede razoável com sistema de capacidade. Você perguntou se o BRT é solução. O BRT, para a nossa situação econômica, é a solução. Entendeu? Porque ele tem um investimento ainda na faixa de 6 a 8 milhões de dólares o quilômetro, né? E pode transportar cerca de 35 mil passageiros por hora. Um metrô, só para comparar, naturalmente metrô não nosso aí, porque esse metrô nosso tem uma capacidade menor, mas o metrô comum transporta 65 ou mais passageiros por hora por sentido, só que ele custa 150 milhões de dólares em média, né, por quilômetro. Então, se você não tem esse dinheiro todo, você tem de investir em BRT. Vamos ouvir o Cirano? Realmente é necessário que a sociedade venha a participar mais efetivamente desse debate, que é importante. E por que não participa? Primeiro, há uma dificuldade de organização, de articulação dos setores quanto a essa questão. Participo desse debate há muito tempo. Inclusive, o Oswaldo lembrou sobre a Machado, naquele momento ali. A representação, ela seria pequena, seria irrisória dentro de um conselho, por exemplo? No nosso Conselho Superior, nós só temos 4 representantes da sociedade civil. Se contarmos com Urbanas e o Sindicato dos Transportes Complementares, seríamos 6. É pequeno, o conselho ele não é paritário, ele tem uma correlação de forças realmente desfavorável à sociedade civil. Ele é muito mais governista, né? Na medida em que você não tem esse equilíbrio de forças na representação. Isso é também um dos problemas. Com relação ao BRT, eu entendo que nós temos diversas soluções possíveis aí. O BRT também seria uma delas. Não adianta a gente aqui estar querendo, às vezes, a solução, esse daqui é mais caro do que o outro. Tudo bem, é importante fazer essa comparação, mas na medida em que quantos milhões nós perdemos de horas no transporte, de poluição ambiental, nós não conseguimos computar isso na medida em que ficamos vendo o investimento imediato. É preciso a gente fazer a sociedade fazer uma reflexão e dizer, não, a opção que nós fazemos é essa. Há um custo, nós vamos bancar para que possamos ter qualidade de vida, para que eu possa chegar mais cedo em casa, para que eu possa me deslocar para o lazer com qualidade. É preciso a sociedade fazer essa leitura também. É preciso ela assumir o ônus desse processo. E é difícil, é claro, mas é preciso fazer esse debate junto à sociedade, para que ela tenha um transporte de qualidade. Fernando, é um problema que o pessoal tem levantado, é a questão da convivência do BRT com os ônibus convencionais. Eles ocupam uma faixa exclusiva e as vias daqui do Recife, né, de Olinda e tal, são vias que já são estreitas, né? Uma Cabugá, por exemplo, hoje tem 2 faixas. Se uma faixa dessa ela é ocupada pelo BRT, só vai sobrar uma faixa para os outros ônibus e para os coletivos. Então, isso não pode criar um gargalo maior ainda não na mobilidade da cidade? Não. Eu sou um defensor,
né, do sistema BRT. Vou lhe contar uma história. No ano de 2007, eu pedi uma audiência com o senhor governador, Eduardo Campos, esse grande governador que Pernambuco perdeu. E fui conversar com ele sobre o sistema. Ele disse: Bandeira, me apresente um projeto. Eu não quero conversar sem um projeto. E eu disse: senhor governador, nós temos um projeto. Ele disse: que projeto é? Eu disse: não, tem um projeto de ônibus rápido. Isso acontece, né, há muitos anos já em Curitiba. Isso está acontecendo em Bogotá, até nos Estados Unidos. E ele disse: rapaz, eu queria ver esse projeto. Eu disse: olha, é Jaime Lerner que fez esse projeto e eu vou trazer ele aqui para apresentar ao senhor. E trouxe Jaime Lerner, né? E o governador ficou encantado, ele com a inteligência, né, que ele era peculiar. Ele viu que aquilo era a grande saída para o transporte da região metropolitana. Logicamente, esse projeto apresentado por nós não foi o projeto que está aí. Ele contratou a nível de Estado, né, o projeto. Mas é a saída, eu não tenho dúvida. No Rio de Janeiro é um sucesso absoluto. Em relação ao que você diz, né, que o ônibus convencional ainda está ocupando a outra faixa, é porque o projeto está sendo implantado paulatinamente. Na medida em que o número de estações for aumentando, esse número de ônibus que hoje estão trafegando na via mista vai diminuir. A expectativa é que BRT ele consiga transportar quanto por cento dessa população hoje de 2 milhões, por exemplo? Em BRT, quanto por cento disso poderia ser transportado? Olha, você tem as linhas mestras, que é o norte-sul, né? Você tem o leste-oeste, você tem a BR-101, que vai pegar desde o Cajueiro, como o Oswaldo disse, até Igaraçu. Esse está começando o serviço da pavimentação, não começou o serviço da BR. E tem o projeto também da Avenida Norte, né, que está se decidindo se vai ser BRT, tem um projeto pronto de BRT, ou se vai ser em relação a um trem de superfície, né, que é o chama-se VLT. Né? Então, mas acredito que porque tem as integrações. Você vai ter as integrações nesse sistema. Você tem os grandes terminais rodoviários. Eu acho que isso aí vai aglobar em torno de 60% a 70% do transporte. Eu estou falando também da integração. Você vai ter grandes terminais de integração para que as outras linhas convencionais, né, elas vão entregar o passageiro ali para entrar no sistema de abastecimento. E ainda tem o metrô, que também é outro. Esses dois corredores, um corredor do BRT, como eu disse, ele transporta mais ou menos, pode chegar a transportar 35 mil passageiros por hora. O nosso metrô transporta 22 mil hoje, uma linha, né? Uma linha deles. Quer dizer, ele transporta 150 mil passageiros. Se você pegar o plano diretor de transporte urbano nosso, que saiu em 2007, 2008, você vai ver que não existe nenhum corredor até 2020 que tenha demanda superior a isso. Fica em torno de 20, 25 mil passageiros por hora. Então, se você consegue fazer com que realmente esse BRT funcione como ele deve, ou seja, total em pista reservada para ele, exclusiva, depois, quando ele chegar a 35 mil, aquele ele pode ser transformado em qualquer outro meio ferroviário ou o que seja, entendeu? Você pode ir evoluindo, porque você já tem o espaço. O principal de toda essa discussão é você dar o espaço ao transporte público. Por isso é que esse tal dessa linha que estão chamando agora BRS, que é uma faixa exclusiva do lado direito, que ainda está misturado com quem vai entrar à direita, mas mesmo assim dá uma ajuda, entendeu? Não é o melhor, mas dá uma ajuda. Basta ver na Imbiribeira. A velocidade dos ônibus da Imbiribeira, no Mascarenhas de Moraes, melhorou razoavelmente. 51%. Melhorou razoavelmente, entendeu? Por conta da prioridade. O problema é saber, quer dar prioridade ou não der. Porque se lembra da Herculano Bandeira, que tinha uma faixa exclusiva ali? Tiraram a faixa. Tiraram a faixa exclusiva de ônibus que transportava 100, 150 mil, agregaram tiraram o calçado, aumentaram uma faixa, ficou quase 5 faixas para carro. As 5 faixas de carro não transportam o que a faixa exclusiva do ônibus transportava. Quer dizer, mas voltou, né? Agora, viu? Eu espero que sim. Voltou. A prefeitura inaugurou o corredor agora, faixa azul. É o faixa azul, né? Certo. Nós temos algumas perguntas do público. Eu queria começar essa sequência. Tem o Valmir da Iputinga. Ele
disse: tenho deficiência, não me sinto representado pelos convidados do programa. Verdade. Nós, cadeirantes, passamos horrores. Falta capacitação dos cobradores e motoristas. Muitos ônibus circulam com elevadores quebrados, descumprindo portaria do Grande Recife. No último sábado, estava no terminal Tancredo Neves, todos os ônibus adaptados da linha TI Tancredo Neves, Conde da Boa Vista, estavam quebrados. Tive que ser carregado para um ônibus comum. Os ônibus queimam parada para os cadeirantes. As pessoas com deficiência cobram fiscalização. Bom, aí põe aqui na mesa a questão da acessibilidade. Aí eu... A questão é gravíssima, de que ele está relatando a pura verdade, né? Ou seja, e aquilo que eu estava falando, falta fiscalização do Grande Recife, falta, nesse assunto principalmente. Quer dizer, e aí eu acho que isso é uma coisa para botar a boca no trombone a nível das mídias sociais, porque é um escândalo. Mas, claro, o transporte tem esse problema. Nós temos outro problema que ele também deve relatar, que é como chegar na parada. Ou seja, não existe calçada nessa cidade. Ou seja, o cadeirante é obrigado a andar no meio dos carros. O carro ainda tem uma pavimentação, a calçada está lá, cheia de buraco, cheia de árvore. Quer dizer, é uma coisa, eu diria, inadmissível para o... Né? Certo, como as calçadas rendem outro programa, vamos focar aqui nessa questão do ônibus. Quer dizer, o ônibus, alguns eles tentam se adaptar, né? Como ele coloca, alguns estão com equipamentos quebrados, tal. E como é que se lida com essa realidade, Cyrano? Realmente é muito difícil essa situação. Nós temos lá no Conselho, na Comissão de Multas, recebido alguns autos de atuação em função dessa deficiência que acontece no transporte, né? Mas é preciso, necessariamente, que os empresários, eles botaram equipamentos e zelem por esse equipamento, dando manutenção. O que eu observo é que colocaram por uma obrigação da legislação, mas não tem essa preocupação primeiro em treinar, do ponto de vista de civilidade, os cobradores ou motoristas no manuseio do equipamento, no trato até com o cidadão que precisa usar aquele equipamento. Há uma dificuldade realmente muito grande nesse sentido e precisa se fazer um trabalho para que isso seja corrigido. Eu voltando à questão do BRT, o grande problema, primeiro que, como foi colocado por Fernando Bandeira aqui, foi apresentado ao governador uma proposta por parte dos empresários. Nós tínhamos o plano diretor de transportes urbanos da região metropolitana, onde esse plano, de uma certa forma, foi esquecido, que ali já apontavam algumas situações previsíveis que poderiam acontecer se você não realizasse determinados investimentos. Daí, sem um planejamento, você fazer a coisa como tipo bombeiro apagando fogo, dá no que dá futuramente. É preciso ter muito cuidado com essas questões. Aí, depois a gente pergunta, o BRT é solução? Pode ser parte de uma solução, mas ele sozinho não vai contribuir. Eu fico muito preocupado por conta desses terminais de integrações que vão ser colocados aí. As pessoas que são forçadas a usarem sofrem horrores na disputa de uma vaga para subir no ônibus. Aí, ao invés de melhorar, vai acabar piorando a situação dessas pessoas, né? Imagina a situação dos problemas das pessoas com deficiência, né? Coincidentemente, tem também Rosália, do Jardim São Paulo, com mais uma pergunta relacionada à acessibilidade. Ela diz que há 10 anos não existia transporte acessível. Hoje não é diferente, porque a maioria dos elevadores está quebrada. Passo mais de 2 horas na parada esperando o ônibus adaptado. As pessoas com deficiência são desrespeitadas, as empresas desrespeitam a lei, não fazem o que deveria ser feito. Nós denunciamos ao Grande Recife, mas não adianta. Há um decreto que dá um prazo até 2014 para as empresas regularizarem a acessibilidade. Vão cumprir? Por que as empresas não fazem a manutenção? Gostaria de ouvir o Fernando também sobre essas colocações. Olha, em primeiro lugar, até dezembro de 2014, toda a frota será acessível. O Sindicato das Empresas de Ônibus tem essa preocupação em treinamento do seu pessoal de operação, né? Então, nós, no começo desse ano, reciclamos todos os motoristas, que são quem opera a cadeira é o motorista, o elevador é o motorista, não é o cobrador. O motorista tem a obrigação, ele é treinado para isso, para operar. Se o motorista de determinada linha não está executando o serviço, peço a todos os telespectadores, denuncie,
ligue. Toda empresa tem um número atrás e tem um número também do Grande Recife Consórcio de Transporte. Então denuncie, porque esse operador, tá certo, está cometendo uma ilegalidade. Eles são treinados nas empresas pelo sindicato para que deem um bom atendimento. Por exemplo, eu tenho 3 empresas no segmento. As minhas empresas, todos os elevadores são feitos à manutenção. Então, nós temos um cuidado grande com isso aí. Por quê? Porque é o nosso cliente, rapaz. Nós temos que tratar bem. Isso é uma mudança de postura, tá certo? É uma mudança de postura. Isso leva algum tempo. Você treinar o operador leva algum tempo. Mas, com certeza, vamos conseguir o nosso objetivo, que é o nosso operador tratar bem todo o usuário. E, inclusive, com mais razão ainda, o idoso e o deficiente. Vamos a mais um intervalo, lembrando que você pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje debatendo o tema ônibus na região metropolitana do Recife. Participam do programa Cirano Lopes, representante dos usuários no Conselho Superior de Transporte Metropolitano. Fernando Bandeira, presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus da região metropolitana do Recife, Urbana PE. E Oswaldo Lima Neto, doutor em Planejamento e Transporte Urbano e professor da UFPE. Tem mais uma pergunta aqui, a pergunta de Luiz Carlos do Janga, para o Bandeira, Fernando Bandeira. Qual é o critério para definir as tarifas? Aqui no Janga e em Rio Doce pagamos a mesma tarifa que vem para Itamaracá, que é bem mais longe. Acho o critério injusto. Bom, o critério primeiro dizer o que é tarifa, né? Talvez alguns usuários não sabem. Você pega o custo do sistema e divide pelo passageiro pagante. É assim que calcula-se uma tarifa. Em relação aos anéis, né, é em relação à quilometragem. Então, se mede a quilometragem da linha e essa linha é classificada. Antigamente existiam 5 anéis. Hoje em dia só existem 2 anéis. O A, que é 2,15, e o B, que é 3,25. Né? São os 2 anéis. 3,35. 3,35. Né? São os 2 anéis que tem. Tem alguns anéis intermediários, mas era para deslocamentos menores. Mas em base é isso aí. O A corresponde a 87% do uso e o B, eu acho que é em torno de 10% a 11%. O restante é esses outros tickets. Então, eu realmente não sei qual é a quilometragem, essa linha de Olinda, né, a Recife, Barra de Jangada, Barra de Jangada não, qual é a linha, Casa Caiada? Eu não sei qual é a quilometragem. Rio Doce, né? Eu não sei realmente Janga. Qual é a quilometragem, mas deve ser a quilometragem que está no anel B, com certeza. Doutor Oswaldo Lima Neto, algumas pessoas têm vergonha de andar em ônibus. Nós tivemos, inclusive, recentemente, esse caso aí da atriz Lucélia Santos, né, que ela foi vista algumas vezes andando nos ônibus e as pessoas achavam que era estranho uma atriz famosa estar ali. Né? Eu, particularmente, não sou famoso, mas às vezes tem pessoas que me veem no ônibus e dizem, pô, você é o apresentador tal, né? E acham estranho. Eu já escutei algumas histórias assim. Pô, acho às vezes mais confortável estar no ônibus do que estar no carro. No engarrafamento. Depende do horário. Né? Depende do horário. Tem horário que é constrangedor. Né? Aí, se você foge do horário do engarrafamento, é até aceitável isso. Então, mas eu queria saber exatamente por que tem pessoas que acham que é vergonhoso andar de ônibus. Eu acho que isso tudo está ligado à nossa cultura, e uma cultura que assume valores que não são, inclusive, nem da sua própria classe. Assume valores do período da cana-de-açúcar, do senhor de engenho, coisa desse. Isso vai passando, né? Não é idolatria ao veículo, não? Não é questão só de idolatria. Claro que aí você tem uma coisa que reforça isso. Essa cultura desses valores são reforçados por essa publicidade exaustiva
que vive bombardeando todo santo dia, né? É como o veículo, o carro o auto, o veículo particular, tem dom de sobrenatural, ou seja, torna o sujeito né? Porque é isso que é passado todo dia. Se você está num carro, e quanto melhor esse carro, mais valorizado você é. Isso a gente sabe que não tem nada a ver, mas é esse negócio que é passado e que leva a esse tipo de comentário, esse tipo de preconceito, que realmente envergonha, me envergonha. Deveria envergonhar a nossa sociedade como um todo, uma questão dessa que aconteceu com a Lucélia Santos, né, vamos dizer assim. Porque né? Então, se a gente quer, é uma coisa a combater também, né? Porque se a gente quer, como eu disse, uma sociedade... Você pega os Estados Unidos, por exemplo, diversas cidades nos Estados Unidos, que é a meca do automóvel, começaram a mudar radicalmente a sua postura. São poucas ainda, mas são exemplares, né? E através, valorizando o transporte público, valorizando o transporte não motorizado, essas coisas, então, isso começa a ter um outro... A mesma coisa da bicicleta. Eu tinha um tio que disse que quando o diabo não vinha, mandava um ciclista. Essa era a postura dele como motorista, né? Hoje você já vê que está um pouco melhor, né? As pessoas estão aceitando mais o ciclista, estão respeitando. Esperamos que também isso, aos poucos, com a melhoria do transporte, e eu acho que esse transporte com 6 pessoas por metro quadrado na hora de pico, como você disse, é extremamente constrangedor, extremamente... isso não existe. A gente tem que melhorar isso, né? Agora, a gente só vai melhorar isso investindo. Eu acho que, e com a participação ativa do governo em dar uma melhor qualidade a esse transporte, porque é obrigação dele, isso é um serviço público, né? E até hoje isso não ocorre. Começou a ocorrer agora com essas linhas que, né, que a gente está denominando BRT, que há, como disse, ar-condicionado, ou seja, uma entrada e saída a nível nas paradas com ar-condicionado, você entra e sai no mesmo nível do piso do ônibus, o que acelera a entrada, o tempo de parada do ônibus diminui, a cobrança é externa, o deficiente vai ter uma rampa, uma plataforma para ingressar na estação, quer dizer, tudo isso são itens de qualidade que precisa, né, se expandir. Aquele negócio do suculavão, que eles nunca conseguiram educar os motoristas dele a tratar, conduzir, né? O cara... Eu ando diversas vezes de ônibus e se eu não me segurar, eu sou jogado no chão. E o que me irrita mais é, ao descer, aí ver um velhinho descer, ele vira para o motorista, muito obrigado. Como muito obrigado? O cara está dirigindo feito um louco, né? Sacudindo você de lá para cá, fazendo arrancadas bruscas. Ainda bem que agora vai vir veículos automatizados, já tem. Que não vai permitir mais eles fazerem aquela loucura de estar passando marcha aí. Então, esses são itens de qualidade que eu acredito que eles devam vir, a gente deve valorizar isso para poder que isso se expanda para o restante do sistema. Uhum. O passageiro não é um saco de batata, né? Cirano, vamos dar dignidade ao usuário do ônibus? Realmente, conforme o professor colocou, é preciso melhorar bastante para que as pessoas tenham quebre esse preconceito com relação a utilizar o transporte público. Fica difícil hoje, diante das condições colocadas, as pessoas terem, de uma certa forma, um orgulho em andar em ônibus, tá? Até mesmo porque nós temos a questão da qualidade, essas coisas todas, fazendo com que as pessoas fiquem constrangidas, né? É interessante essa pergunta. Quando a sociedade civil terá acesso às planilhas de custo dos transportes públicos? A pergunta é do Leandro Pereira. Eu acho que a sociedade civil já tem acesso. Você tem toda uma região metropolitana que foi licitada, está lá a planilha, é só procurar, é público. Nós temos a menor tarifa do Brasil, menor tarifa. Então, acho que não é isso. Agora, outra coisa que eu acho que é importante que disseram aí me desculpe, mas eu não posso ficar calado ouvindo. Claro, Nós não pode podemos falar. generalizar. Nós não podemos generalizar. Existe motorista, operadores que são desatentos na televisão, na direção do automóvel. Mas no ônibus, mas eu não posso generalizar que todos são desatentos, pelo amor de Deus. Eu ando de ônibus, gosto de andar, porque eu vou fiscalizar as minhas linhas, como é que estão sendo operadas. E se eu ver um acontecimento desse, na mesma hora,
o funcionário vai ser chamado para ser demitido. Até porque toda a responsabilidade que houver num acidente de um passageiro é das empresas. Então, nós temos a maior importância em fiscalizar isso. Existem maus operadores? Existe, como existe maus padres, como existe maus engenheiros, maus médicos, como qualquer profissão. Cabe ao nosso usuário denunciar quando isso aconteça, mas o empresário, ele trabalha para que isso não aconteça, até porque ele é que paga a conta. O idoso, qual o procedimento para que o idoso tenha direito à gratuidade, Cirano? Na verdade, ele tem que procurar o Grande Recife, uma carteirinha, né? Se inscrever lá e solicitar uma carteirinha para que o mesmo seja beneficiado com essa gratuidade, né? Que na verdade não é gratuidade, né? A identidade dele já dá gratuidade. Basta ele apresentar. Toda pessoa com mais de 65 anos tem na identidade uma tarja vermelha dizendo que é idoso. O idoso no ônibus é 65 anos, não é 60. Então, basta a carteira de identidade, ele apresentar ao motorista e ele terá acesso gratuito ao ônibus. Estamos desenvolvendo um projeto para que ele tenha mais conforto e possa passar para a parte traseira do ônibus, incluindo ele no sistema VEM, com digital, tá certo? E com cartão, para que ele passe e tenha mais conforto na parte traseira do ônibus. E aí eu pergunto, hoje o idoso, ele já é tão bem aceito, tão bem recebido no ônibus como o é um passageiro que está pagando a tarifa? Não, efetivamente não é. Há um processo de discriminação, de exclusão. Já começa a exclusão, hoje diminuiu mais, né, com relação à possibilidade dele entrar por trás. Mesmo assim, o mesmo não é tratado, muitas vezes, com devido respeito. Que pese, conforme o problema está na cabeça do motorista, do cobrador, ou é possível, numa interpretação assim, de suposição, que ele esteja sendo orientado para isso? Eu acredito que não, eu espero que não. Mas há uma dificuldade realmente no trato com respeito, não só com o idoso, com o cadeirante, com as crianças, com todos os usuários, de uma certa forma, né? De maneira geral. É preciso, eu sei que tem que se fazer um trabalho efetivo junto aos operadores, no sentido que os mesmos venham a ter um tratamento respeitoso com os clientes, no caso, com os usuários que venham usar o sistema, né? Você veja, agora, eu falei aqui há pouco tempo que nós reciclamos todos os nossos motoristas no mês de janeiro. Então, fui perguntar à minha assessoria, já está previsto, agora no mês de setembro, nova reciclagem. Não são poucos, tá certo? Nós temos em base de 6.000 a 6.500 motoristas. Mas é uma rotatividade grande também, né? Mas eles também ficam sempre nas mesmas empresas, entendeu? Sai de uma, vai para outra, mas no circuito. Então, é necessário. E aconteceu isso, denuncie, rapaz, ligue e fale com o Grande Recife ou com a empresa operadora. Você tem duas formas de você reclamar. Com certeza, você vai ser atendido. Alguém perguntou sobre como ter acesso às informações de planilha. Eu acho que hoje, com a lei de informação, nem que o órgão não queira, ele vai ter que fornecer. Mas está lá, ou seja, a licitação foi feita, isso foi a audiência, tem lá a proposta das empresas, as planilhas. Agora, há uma coisa interessante, que os usuários devem ficar atentos. O Grande Recife vai ser obrigado a fazer, no mínimo semestralmente, uma pesquisa de opinião para avaliar o serviço. E agora essa pesquisa vai ter consequência. Por quê? Se ele tirar nota inferior a 7, 8, não me estou bem lembrado, né? a empresa, ela pode perder 1% de sua arrecadação, que não é pouco. Deve entrar em vigor quando essa? Isso já para as empresas que estão licitadas do corredor norte, sul e leste-oeste já está vigorando. Agora vai entrar, eles vão assinar o restante, os outros 5 lotes vão ser assinados, vai ser assinado e começa a valer. Não só esse item, como queima de viagem, a perda de viagem, são 4 itens que ele precisa verificar para também estar de olho, para cobrar, porque cada um desses itens, que se não atingir esta média, ele perde 1%. Então,
Se ele for ruim mesmo todo, ele perde 4% de sua arrecadação. Voltando nessa história da planilha, né? Logo no início da implantação do Conselho Superior de Transporte, nós solicitamos uma auditoria junto às empresas de ônibus na perspectiva de entender esses custos deles, que eles tanto alardeavam, colocando que tinham isso e aquilo outro, né? Mas não foi dado andamento essa auditoria junto às empresas de ônibus, na perspectiva de nós buscarmos compreender efetivamente o que realmente existia. Agora, com essa nova realidade, a coisa muda. Com a Você questão tem da alguma licitação. dúvida que a tarifa daqui é barata? Cirano, pelo amor de Deus. Porque não há possível que uma pessoa... Bandeira, barata não é. Porque... Não é barata? Não, Em não é. termos de Eu Brasil, vou dizer a você porque não é barata. Porque se você for acompanhar os investimentos feitos pelas empresas, né, esse dinheiro não saiu de cada um, esse dinheiro saiu do sistema. E você vai ver hoje grandes investimentos feitos, não só em garagem, né, em frota, e uma série de coisas, ou seja, que isso representa capital. De onde é que veio esse capital? Esse capital surgiu de algum lugar. Não, Né? o empresário, Então quando surgiu, abriu a empresa, já tinha surgiu, dinheiro para não, abrir a empresa. você pode pegar a história de todos os empresários aqui e verificar como foi a acumulação de capital dessas empresas. E você vai verificar que o sistema sempre funcionou, sempre deu um retorno. Porque é o Mas seguinte, tem que dar retorno, claro rapaz, senão a que gente tem, quebra. claro que tem, Aí mas vai o é que Estado tá. fazer. Mas o que eu Vai não... o Estado assumir, rapaz. Mas repara, Se não quer dar lucro. Quando você fala a tarifa é barata, a tarifa ela não é barata. Porque, não, mas a tarifa não cobre os custos. Ok, não cobre. Aí o que é que eu faço? Aquilo que foi dito aqui. Ele tem o poder, vamos dizer assim, de ajustar isso. Ajustar o quê? Tirando serviço. Então, Solicitando ao órgão gestor, porque nós nunca tiramos então eu não serviço perco. sem solicitar o órgão gestor. Todo serviço que é reduzido é solicitado e acordado com o órgão gestor. O que eu quero dizer é o seguinte, que isso Penalizando termina o usuário. equilibrando. Isso termina equilibrando custo e receita de uma certa forma e permite, obviamente, uma capitalização das empresas. Óbvio. Eu acho que a empresa tem que ter lucro. Claro. Se não tiver lucro, que o Estado de uma maneira geral, venha a União, venha o Estado, venha o município, crie sua empresa e dê transporte para o povo. Bandeira. Agora, na hora que é um projeto empresarial, ele tem que render lucro, senão ele quebra. Bandeira, você está colocando que essa tarifa é baixa, mas há uma outra bandeira aí, que é a bandeira do passe livre. Certo, mas tem que ser bancado, não é? Ou você acredita que nós, como empresários, ou o pobre, coitado, que paga a passagem dele a R$ 2,15, ainda paga o velho, paga correio, paga deficiente, é ele que paga. É ele que paga, não é governo, não é nada não. É o usuário que paga isso tudo. Você acha que ele aguenta ainda pagar o estudante? Não, não pode. Então, tem que vir uma verba do governo federal para que, ou do governo estadual, ou dos três governos. O prefeito agora deu um exemplo disso. O prefeito de Recife fez uma lei, sancionou a lei que ele está dando passe gratuito aos estudantes municipais. São 14 mil estudantes. Nosso tempo está encerrando. 30 segundinhos só para a gente concluir, Cirano. É importante esse debate na medida em que lança luzes sobre outras questões envoltas com relação à questão do transporte. Vocês estão realmente parabéns a trazer novamente esse debate. Bem, o Opinião Pernambuco fica por aqui. Nós agradecemos a participação de todos vocês, agradecemos a participação de você em casa também, que esteve sentado nos assistindo, ou que esteve participando de alguma forma através de suas perguntas. Então, a gente agradece mais uma vez, se despede com uma boa noite e até amanhã.